Pai, nós te louvamos, te agradecemos, que Tu és grande, Tu és soberano. O Senhor tem operado em nós, ó Pai, maravilhas em nosso meio. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos dado a sabedoria para compreendermos as Escrituras. Por isso, Pai, nós confiamos a Ti essa mesma palavra, para que Tu a interprete para nós pelo Teu Espírito. Nos dê alegria, Pai, na recepção da Tua palavra, na exposição da Tua palavra. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, antes de fazermos a leitura da palavra, eu quero louvar o Senhor de todo o coração, pois Ele nos reúne pela Sua bondade aqui nessa noite mais uma vez. Que privilégio nós temos, irmãos, de abrir a palavra nesta noite. Nós estamos todos reunidos em torno, debaixo do Filho dele, do Pai, para que unicamente, Cristo Jesus, Ele seja honrado, Ele seja glorificado, Ele seja expresso em nós, em cada um de nós. Eu tenho crido, irmãos, que o Senhor tem chamado o seu povo para uma vida diferente. O Senhor tem chamado o seu povo para uma vida diferente, para uma vida de expressão de santidade. É expressar o próprio Senhor. Não uma vida religiosa, não uma vida de precisamos fazer algo, como aquele cântico. Que cântico mais estranho! Morri, morri por ti na cruz, que fazes tu por mim? Não é isso que o Senhor pede de nós, irmãos. Muito pelo contrário, quando cremos no Senhor, nós tornamos filhos de Deus, filhos amados do Pai, para servir a Ele, segundo a direção dEle, segundo a capacidade dEle, para que Ele então possa trabalhar através de nós. Necessariamente, Ele precisa trabalhar em nós em primeiro lugar. Deus nunca vai usar um filho teu sem que este filho esteja habilitado, esteja capacitado para realizar qualquer obra no nome dEle. Então, por isso é necessariamente, irmãos, devemos louvar o Senhor por esse tempo de reflexão da palavra, que a cada dia que passa, nós temos o privilégio de, então, conhecermos o Senhor. Quando eu disse aqui, não uma vida religiosa, mas uma vida de expressão de uma vida genuína, verdadeira, uma vida cheia de convicção, uma vida que tenha plena certeza, em primeiro lugar, da sua salvação. Não é apenas, irmãos, entenda uma coisa, termos uma doutrina correta, falarmos tanto de novo nascimento, do Evangelho da Graça, tudo isto constitui uma doutrina ortodoxa, correta, mas muitas vezes não constitui uma vida prática diante do Senhor. Temos que ser como Daniel. Vocês se lembram que ele foi julgado por aqueles que então acusaram Daniel na lei do seu Deus, que não era para ele orar. Ninguém naquele reino orar para outro Deus que não fosse aquele que o rei havia proposto. Então, irmãos, pegaram Daniel 3 vezes orando ao Deus dos céus. Não era para orar a nenhum outro Deus. Então, por conta disso, Daniel foi lançado na cova dos leões. Interessante, irmãos, o que houve ali foi algo impressionante, que o rei estava perturbado. Então ele foi até lá e depois Daniel saiu da cova dos leões. Mas ele disse uma palavra muito interessante lá em Daniel capítulo 6, versículo, se não me falha a memória, versículo 22, que ele disse assim para o rei: porque foi encontrado em mim, ó rei, uma vida plena diante de Deus e diante dos homens. Isso não é uma vida religiosa, isso é uma vida que expressa toda a pessoa de Cristo em realidade espiritual.
Então, mais uma vez, quero reiterar aqui, não adianta termos uma doutrina correta, se o nosso viver não for um viver adequado, um viver que expressa aquilo que professamos. Então não adianta ter uma palavra correta, pregar as Escrituras de uma forma correta e adequada, se a nossa vida não expressa aquilo que nós professamos. Não tem nenhum sentido, não fará nenhum sentido. Então nós temos que ter uma vida adequada diante do Senhor, em primeiro lugar, e também diante dos homens, porque os homens estão vendo em nós se Cristo é verdadeiramente expresso. Então, o que o mundo aí fora, quando olha para nós como igreja, que temos uma doutrina correta, uma doutrina adequada, mas o nosso viver, ele realmente não expressa aquilo que nós cremos em realidade espiritual, porque Tito, ele vai dizer o seguinte, aliás, Paulo escrevendo a Tito, ele disse o seguinte: este povo aí honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, isto não significa muita coisa diante do Senhor. Temos que ter uma vida diante do Senhor, e uma vida também que o expresse, uma vida graciosa. Irmãos, nessa noite eu quero tratar com os irmãos, trazer para os irmãos uma palavra exortativa, uma palavra de exortação para a igreja, o corpo de Cristo. Claro que verdadeiramente sabemos que nesses últimos tempos, antes de mais nada, a apostasia está reinando. Nós vemos, irmãos, pessoas que verdadeiramente têm se misturado com o mundo tem entrado em seus corações, e por conta disso, a iniquidade vai se multiplicando, o amor pelo Senhor e a sua palavra vai se esfriando. E nós sabemos, os profetas disseram isso, o próprio Cristo disse isso, que nos últimos tempos, alguns apostatariam da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Se der tempo, vamos falar um pouquinho sobre o que são os ensinos de demônios, que estão hoje sendo expandido no meio da comunidade do Senhor. Falando aqui a nível de Brasil, porque o que nós estamos vendo hoje, irmãos, é um virar as costas para o Senhor e a sua palavra. Infelizmente, homens e mulheres têm repudiado, têm verdadeiramente tido como Cristo, que é a verdade, a vida, eles têm tido fastio deste pão vil, que é o nosso amado Senhor. Então, irmãos, o que nós estamos procurando em Cristo Jesus? Será que é uma satisfação para os nossos desejos e anseios? Será que nós estamos buscando uma vida melhor diante do Senhor? Será que nós estamos buscando, irmãos, suprimento para que os nossos desejos sejam todos eles realizados? Vamos usar muitas vezes a palavra de Deus, a oração. Irmãos, eu fico estarrecido quando eu ouço, muitas vezes, líderes cristãos buscando uma maneira na psicologia, buscando uma maneira em qualquer tipo de homem, sem nenhum escrúpulo, para fazer com que realmente a sua comunidade funcione. E não importa que tipo de mensagem é ministrada, desde que use o nome de Deus. E as pessoas hoje, elas dizem assim, não importa qual igreja ela é interessante, desde que fale de Deus. Irmãos, mas esse é um erro grasso, muito grasso na vida daqueles que verdadeiramente talvez almejam o Senhor. Não é por aí. Então, vamos abrir nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus, nos Salmos 9, apenas o versículo 17. Salmos 9, versículo 17. Aqui algumas versões vai mostrar perversos, outras versões, a corrigida vai falar ímpios, mas é a mesma coisa.
Então, ele diz assim, Salmos 9, versículo 17. A palavra de Deus, ela diz assim: os perversos, ou os ímpios, serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmãos, para pensar um pouquinho na gravidade desse texto aqui. A Bíblia está dizendo, de uma forma muito clara para nós, que não deixa nenhuma dúvida, que os ímpios, que os perversos, serão lançados no inferno. E também aqui, todas as nações que se esquecem de Deus. O perverso ou o ímpio pode ser uma pessoa aparentemente muito boa, mas se ele não tem Cristo, ele está perdido, e a Bíblia diz que o perverso será lançado no inferno. Agora, irmãos, se o mundo aí fora tivesse uma noção do que significa inferno, do que significa estar separado do Senhor eternamente, eles voltariam correndo, clamando por misericórdia ao Senhor. Irmãos, o apóstolo Pedro vai mostrar para nós, falando um pouquinho sobre o inferno, que o inferno ali antes de mais nada, a densas trevas. O que é densas trevas, irmãos? São trevas que a gente pode apalpar com as mãos. Lá em Êxodo, naquela praga das trevas, vocês se lembram que durante 3 dias, aqueles egípcios, eles não puderam se levantar do seu lugar, sentados, ficaram 3 dias sentados, porque as trevas, a negridão das trevas era muito grande, e eles não enxergavam nem sequer 2 dedos dos seus olhos. Imagina só, 3 dias, eu creio que muitos ali ficaram desesperados, talvez até angustiados, por causa daquelas densas trevas. Agora você imagina, irmão, uma vida eterna sem ver a luz. E o inferno não é o final para o homem ímpio. O inferno, diz o apóstolo Pedro, é apenas uma sala de espera até o julgamento. Quando no dia do julgamento, eles receberão a sentença. E a palavra fala que eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos, nesses últimos dias, estarmos atentos, olhando para aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Ele nos amou e se entregou por cada um de nós. Ele veio a este mundo em carne, voluntariamente, para cumprir toda a vontade do Pai. E a Bíblia vai dizer que aqueles que não acolhem o amor da verdade para serem salvos, eles serão lançados na perdição eterna. Diz lá 2 Tessalonicenses 2, 10, 11 e 12. Que tristeza, irmãos, que tristeza é uma vida sem Deus. Então, o perverso, ele já tem neste mundo uma falta de paz. Qualquer dificuldade que um homem ímpio ou perverso, que é a mesma coisa, eles são confrontados e defrontados, eles ficam já depressivos. A falta de paz, ela é reinante. Quando tem uma perda, a gente vê tanto desespero, perda às vezes de um ente querido, perda às vezes de terras, perda de um bem material, eles se desesperam. Eu tenho visto isto já durante muito tempo, olhado, contemplando a expressão da face, de que é uma revolta, mas a Bíblia diz que os perversos, eles não têm paz, porque paz é uma pessoa, eles têm uma paz, aquela paz que ela depende das circunstâncias, de ter uma boa situação financeira,
de ter boa saúde, de ter uma família bem unida, seus filhos estudando, e eles têm de fato boa saúde também. Esta é a paz, que eles se sentem muito bem. Então, queridos, aqui, abra agora por favor em Provérbios, capítulo 1, temos aqui no versículo 32, Provérbios 1, verso 32, vai trazer uma revelação que essas pessoas são loucas, porque Jesus contou aquela história, aquela parábola daquele homem que construiu muitos lagares, construiu muitos edifícios para guardar o seu trigo, a sua colheita, porque ele não tinha onde guardar. O que ele disse? Vou derrubar esses velhos, farei todos novos e guardar ali em depósito, e direi para a minha alma, agora você pode dormir, descansar por muitos dias. Aí Jesus disse assim: louco, se nesta noite lhe pedirem a tua alma, o que tu tens preparado, para quem o será? Para quem o será? E aqui, irmãos, em Provérbios 1:32, a palavra fala assim: os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Claro, perdição eterna, leva-os para o inferno. A sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Isso aqui é muito triste, é muito lamentável. Irmãos, por que os homens e as mulheres têm um coração tão duro e não recebem a pessoa de Cristo? Não querem crer no Senhor? Irmãos, vocês têm observado que nós muitas vezes também somos levados a nos preocupar em primeiro lugar com os nossos próprios interesses. Nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses de Deus. Isto não é justo para um filho de Deus. Irmão, Cristo morreu a nossa morte. Aquele texto lá de 2 Coríntios 5,15, nós temos aqui batido nesta tecla. Nós temos feito muitas considerações, alguns irmãos também aqui em suas ministrações têm lembrado aquele versículo, que a palavra fala, tem dois aspectos ali. Primeiro, ele nos libertou do nosso pecado. 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Então a nossa conta foi paga, fomos libertos, o salário do pecado foi quitado com a morte de Cristo, ele pagou o nosso preço. Mas o versículo 15, para aqueles que creram, diz assim a palavra: e ele morreu por todos, para que os que vivem hoje na face da terra não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos imaginar aqui uma condição, irmãos, para você verificar o quão gracioso é o nosso Senhor. Se nós vivêssemos aqui numa monarquia e nós tivéssemos um governo biônico, por exemplo, igual a Cuba, algum tempo atrás, alguns anos atrás, o governo era quem administrava tudo. Então todos serviam ao governo, sujeitos a multas, a prisões. Se houvesse desobediência, um governo humano, ele pode subjugar uma nação e colocar todos debaixo do seu jugo, como vai acontecer com o anticristo. O anticristo, ele virá de uma forma maravilhosa, beijando crianças, não terá desejo por mulheres, entende? Será um homem maravilhoso que revolucionará todo este mundo, a economia, diz Apocalipse. Ele vai fazer uma revolução, vai consertar muitas coisas, mas este governo, ele se levantará contra os cristãos, porque os cristãos, eles não adorarão este governo, não servirá os desejos deste governo, porque ele estará confrontando frontamente as Escrituras Sagradas. Aí nós vamos conhecer quem são os verdadeiros cristãos. Irmãos, Cristo, ele não obriga você a servi-lo. Ele diz assim: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue,
dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Irmão, mas o perigo está exatamente aí. Se verdadeiramente nós temos uma visão adequada de quem nós éramos, andávamos em delitos e pecados, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Ele nos colocou numa posição muito elevada, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Agora, irmão, tudo que Ele fez para que nós estivéssemos lá, todo o seu sofrimento, vimos hoje pela manhã que o Pai agradou moê-lo com suas mãos, e essas mãos que então moeu Cristo lá na cruz, foi as mãos nas quais o Senhor entregou o seu Espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Agora, irmãos, quando nós temos esta visão de que Cristo é a nossa vida, como nós podemos servir os nossos próprios interesses, ou nos preocupar tão somente com as coisas que são terrenas? A palavra fala de uma forma muito clara: se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Agora, quando nós estamos buscando os nossos próprios interesses neste mundo, entenda uma coisa, não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis, porque nós também servimos a Cristo no nosso trabalho, na nossa escola, por onde quer que pise a planta do nosso pé. Nós estamos servindo a Cristo a todo tempo. Mas, irmãos, nós temos tido esta consciência, porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala de uma forma tão clara, tão objetiva, mas tão simples, que aqueles homens e mulheres que estão procurando os seus próprios interesses, estão buscando ou pensando nas coisas que são de baixo, terrenas, Paulo diz que estes são inimigos da cruz de Cristo. E havia naquela época muitos que se diziam crentes, mas eram inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, vamos trazer para os nossos dias o que as pessoas estão buscando hoje. Será que é um desejo profundo pelo Senhor? Ou estão buscando do Senhor aquilo que Ele tem para oferecer? Irmãos, isso é muito pequeno. Quando nós vamos pedir para o Senhor, talvez aí uma fazenda, talvez uma casa nova, talvez um carro novo, talvez um caminhão novo, talvez isso e aquilo para o Senhor, isso significa que nós estamos colocando os nossos interesses em primeiro lugar e não os do Senhor. Qual o legado que Ele deixou para nós? Irmãos, vamos considerar aqui a vida do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, vocês se lembram que Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, era um filósofo. Então Deus deu tantos golpes em Paulo, na sua sabedoria, no seu ativismo, na sua maneira de pensar, que então Paulo se tornou um homem que de fato experimentou a cruz, sabia que era viver uma vida de crucificado, sabia que era ter uma vida e ser uma expressão de Cristo. Paulo sofreu muitas coisas, irmão. Agora, o apóstolo Paulo, ele disse que ele não possuía nada, mas ele tinha tudo, que era Cristo. Paulo, ele contemplava, irmãos, o Senhor. Paulo vivia em função do próprio Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, irmãos, temos muitos no meio do povo de Deus, homens e mulheres que são ímpios, perversos, que não creram, porque não adianta conhecer uma mensagem adequada, correta, uma doutrina certa,
e não viver uma vida que expressa aquilo que nós confiamos e cremos. Então nós somos perversos. Existem muitos perversos que são de fato crentes, que nunca creram, porque se sentem bem no meio do povo de Deus. As bênçãos do Senhor às vezes resvalam neles também, e eles estão todos convictos de que são filhos de Deus, porque de fato aceitaram Jesus, porque foram batizados, têm um cargo na igreja, no corpo de Cristo, mas às vezes, irmãos, não creu, não descansou. Aquilo que ele faz, ele se sente bem. Quando você faz uma boa ação para qualquer pessoa, você vai se sentir muito bem com isso. Eu me sinto tão bem ajudando as pessoas. Eu já ouvi muito disso. Nós temos que fazer boas obras para mostrar que nós somos bons, que nós amamos esse povo, essa sociedade. Mas não é por aí, irmão. Quando nós amamos alguém, nós iremos pregar para essa pessoa a Cristo e este crucificado. Agora, irmãos, por isso eu quero dizer a vocês uma coisa aqui muito séria, que o pecado, guarde bem isso aqui, o pecado, ele jamais, guarde bem isso, o pecado jamais se apresentará a cada um de nós com as suas verdadeiras cores. Não vai se apresentar para nós dessa maneira. Pecado é engodo, é engano. Irmãos, o pecado, ele sempre vai se esconder atrás de uma linda e encantadora máscara. O pecado vai fazer exatamente isso. Quando Satanás quer lhe destruir, ele não vai dizer que é o seu inimigo mortal. Muito pelo contrário, quando uma pessoa está ouvindo a palavra de Deus, começa a compreender a palavra de Deus, o inferno inteiro se levanta para atacar aquela pessoa que ainda não tem uma mente renovada. E o que Satanás vai fazer? Ele vai usar os seus ministros, ele vai usar todo o seu material bélico. Qual o material bélico de Satanás? Homens e mulheres, crentes, não renascidos, para tirar do meio do povo de Deus aqueles que começaram a ter um vislumbre do Evangelho da Graça. Então ele vai usar pessoas que são bajuladoras, pessoas amistosas, aquelas amizades, sabe assim, quando você vê aquela pessoa, você fala, puxa vida, como você é maravilhoso, como você é maravilhosa, como eu sinto a tua falta, que saudade, por que você saiu do nosso meio? Então, irmãos, aí começa todo o engodo. O seu inimigo, o inimigo das nossas almas, ele é mortal. E ele não vai dizer para você, estou aqui para lhe destruir, para acabar com você, porque eu quero levar você para o inferno. Não, irmãos, ele vai vir com palavras bajuladoras, palavras lisonjeadoras, palavras melosas, porque nós gostamos disso. Isso aí vai tocar nas nossas emoções. O que é bajulação? É elogiar, falar que você é uma pessoa maravilhosa. Olha, mas às vezes a pessoa, ela está lançando aquilo, se projetando aquilo que não ela é, aquilo que ela não é, para atrair os incautos para o seu ninho de serpente. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Porque a palavra fala no Salmo 1 que os pecadores, eles não prevalecerão na congregação dos justos. Isso é muito claro, está muito claro, né? Então o pecado nunca vai se apresentar para te arruinar, para te enganar, mas muito pelo contrário. O meu real plano, ele não vai falar para você assim, que o meu real plano é enviar você para o inferno. O pecado nunca vai agir dessa forma. Satanás nunca vai agir desta forma conosco, irmão. Ele fará de tudo, vai criar uma enormidade de circunstâncias para tirar você da centralidade daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. E graças ao Senhor, irmãos, que somos um povo que Ele abriu os nossos olhos
porque muitos irmãos investiram em nós, tiveram paciência conosco, oraram por nós, nos abraçaram, carregaram as nossas cargas. Então nós podemos estar aqui hoje, sendo homens e mulheres perseverantes. Irmãos, o pecado nunca vai se apresentar de uma forma que vai confrontar você. Sempre será a verdade. E as pessoas não gostam, não se sentem bem quando são confrontadas pela verdade. Mas é a verdade que cura, é a verdade que liberta, é a verdade que restaura, é a verdade que regenera. Nós não gostamos da verdade, irmãos. A verdade nos fere, a verdade nos machuca. Abra, por favor, aqui em Oséias capítulo 6. Vamos considerar aqui um versículo muito interessante. Oséias capítulo 6. Veja o que o Senhor faz conosco. Diz assim a palavra dele, dizendo o seguinte, Oséias 6, versículo 1, diz assim, olha só: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Olha aqui, irmãos, como que o Senhor vai nos despedaçar? O que nos despedaça? Quando somos confrontados com a verdade, porque Ele vai abrir o nosso coração. Então, irmãos, quem gostaria de ter o seu coração exposto? Ninguém de nós gostamos disso. Nós gostamos de ocultar coisas em nosso coração, mas o Senhor, Ele lança a sua luz, né? Imagina assim, no fundo da tua casa, tem lá uma pedra gigantesca, um caixote, está lá há muito tempo, aí você fala, não, eu vou tirar aquele caixote de lá, vou remover aquela pedra, e lá está um dia muito lindo de sol, aquela pedra é removida, o que tem ali debaixo daquela pedra? Insetos, bichos peçonhentos, escorpiões, eles vão fugir. Então o nosso coração está cheio de peçonha, como a peçonha de serpente. Diz o Salmo 58, versículo 3, versículo 4, tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. Irmãos, isso nós nascemos desde a nossa meninice. Agora, começa falando aí para os outros, olha, eu tenho veneno de cobra no meu interior, eu sou um peçonhento, uma peçonhenta, eu sou um cascavel, um jararaca. Querido, você não vai ser aceito aí na sociedade, então você vai fingir ser o que você não é, você vai fingir ser uma pessoa agradável, amável, você está sendo hipócrita, está vestindo uma máscara de hipocrisia e sendo o que você não é. Então Cristo, Ele abre o nosso coração, incende a sua luz, e quando nós começamos a ficar perturbados, Ele diz assim, olha, não temas, eu estou contigo, eu amo você, eu quero remover as impurezas do teu coração. Irmão, na cruz, Cristo, Ele transplantou o nosso coração velho por um novo coração. Tirarei de vós o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Irmãos, o pecado, ele nunca vai se apresentar de uma forma horrível para nós. Nós não temos noção do que significa uma vida de pecado. O Senhor sabe o que isso significa. Custou a morte do Filho. Irmãos, isso é muito sério para cada um de nós. Então, o pecado, ele não vai mostrar a sua verdadeira identidade para você. Ele vai apresentar as suas cores. Então, ele jamais vai dizer para você que ele quer lhe destruir, que ele quer arrebentar, levar a sua vítima para o inferno. Ele nunca fará isso, irmãos. Agora, abra aqui, por favor, é aqui em Oséias mesmo, diz assim, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha que coisa aqui impressionante,
O Senhor sempre vai tratar com uma verdade, e a verdade dói, a verdade nos machuca, a verdade nos fere. Mas, como Jesus perguntou para aquele paralítico lá no tanque de Betesda: queres ser curado? Não tem, irmãos, Jeremias, o profeta vai dizer o seguinte, que não há remédio para a tua enfermidade. Não há remédio para o nosso pecado. Não tenta, irmãos, colocar um emplasto aí em cima deste carnegão chamado pecado. Não tenta ficar se iludindo, você mesmo tentando enganar o Senhor. Porque o pecado, irmãos, o pecado, ele já foi removido lá na cruz em Cristo. Cristo já nos atraiu no seu corpo. Cristo já nos crucificou. O velho homem foi destruído, porque foi crucificado com Cristo. Então, essa entidade pecaminosa, Ele levou sobre si, colocou em seu corpo, e lá Ele deu fim no nosso pecado. Então, queridos irmãos, será que verdadeiramente nós temos uma convicção, ou sabemos o quão nocivo é o pecado na vida de uma pessoa? Quão nocivo ele é? Abra comigo, por favor, em Isaías capítulo 5. Aqui vai mostrar, irmãos, algo que nos chama muito a nossa atenção. Isaías capítulo 5, vamos ler aqui os versículos 13 e 14. A palavra, ela diz assim, aqui vai mostrar primeiro que muitos são levados cativos por falta de entendimento. E entendimento está no campo da experiência. Diz assim a palavra, versículo 13: portanto, olha só, o meu povo será levado cativo. Mas qual é a razão, qual é a causa? Ele vai dizer o seguinte: por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Os nobres, os nobres, claro que eles tiveram aqui uma educação religiosa, muitas vezes, mas que nunca tiveram o seu pecado removido. Por quê? Falta de entendimento. Então, e agora, olha o versículo 14. Por isso, pela falta de entendimento, eles serão levados cativos. Mas cativos aonde? Por isso, verso 14, a cova aumentou o seu apetite. Essa palavra cova aqui, irmão, significa Hades, sepultura, significa inferno. O inferno aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Ou seja, a ideia aqui que se deliciava, porque, irmãos, o pecado, ele traz prazer para as pessoas. Hoje em dia é muito comum os jovens terem relação sexual antes do casamento. Eles não se importam com isso. Muitos dizem assim, mas eu estou na graça. Imagina só, um casal de namorado, no motel, tendo a relação sexual ali, e Jesus vem para buscar a sua igreja. Será que este casal subirá com o Senhor? Eles estão na graça. Eu creio que não, meus irmãos. Não podemos brincar com este assunto, pelo qual morreu o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Inferno é coisa séria e é real. E Deus pode punir aqueles que têm virado as costas para uma vida de santidade. E o Senhor quer que nós sejamos então verdadeiramente homens e mulheres santos. Agora, queridos, você tem convicção, você que está aqui nessa oportunidade, você tem convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida? Abra comigo, por favor, o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Vamos ler esses dois versículos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14 e 15. Aqui, irmãos, é uma exortação tremenda, terrível para os nossos corações. Então a Bíblia diz assim, Apocalipse 20, versículo 14 e 15:
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Por que esses aqui serão lançados lá? Irmãos, porque não creram no Senhor Jesus Cristo, porque não buscaram uma vida de intimidade com o Senhor, nunca desejaram conhecer. E quando a palavra foi pregada para eles, eles viraram as costas. O irmão disse para mim, nós caminhamos muito tempo juntos, ele disse assim: rapaz, eu fiquei mais de 5 anos na religião, frequentei muitas religiões, né? Eu tinha sido batizado, tinha aceitado Cristo, mas para mim faltava alguma coisa, e hoje eu sei, porque os meus olhos foram abertos, eu pude crer que na morte de Cristo eu morri, na ressurreição de Cristo eu ganhei a nova vida, ganhei uma viva esperança. E hoje ele estava dizendo para mim, e hoje, irmão Cláudio, quando eu falo que nós morremos com Cristo para os evangélicos, eles dão um pulo lá para trás. Diz que essa é uma doutrina que traz confusão, é uma doutrina que não se deve falar. Entende, irmãos? Lembra quando Cristo disse para os discípulos que ele iria para Jerusalém, ia ser entregue nas mãos dos homens, ser escarnecido, ser cuspido, iriam tirar a vida e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mateus 16, lembra daquela parte lá? O que Pedro disse para o Senhor? Senhor, chamou ele a parte seguinte: Senhor, longe de ti que isso te aconteça, isso de modo algum te acontecerá. Pedro estava dizendo: Senhor, para a cruz não. Então Jesus disse: arreda Satanás, porque tu cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. Então, irmãos, todo ensino de demônio, muitas vezes, ele pode estar pautado na palavra. São ensinos das Escrituras que trazem aquelas mensagens melosas, aquelas mensagens que é assim: olha, nós somos mais do que vencedores, Deus é por nós, quem será contra nós? E aquela coisa toda começa a mexer com a nossa alma, há uns arrepios, nós somos vencedores, etc. Mas depois, quinta, sexta-feira, pessoas estão andando lá na sarjeta: ai meu Deus, que difícil, a mensagem de domingo foi tão bonita, foi tão gostosa, espero que chegue logo domingo, porque domingo eu me sinto bem na igreja. Ali ele está recebendo, pelas Escrituras, mensagens motivacionais. Não se prega, o irmão César falou aqui para nós, não tem mais pregação sobre o inferno, não tem mais pregação contra o pecado, porque isto ofende muitas pessoas, confronta as pessoas, porque Deus exige de nós uma vida de santidade. Irmãos, e aqui o versículo 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmão, presta atenção. Claro que isso aqui ele está escrevendo para a igreja, coisas que em breve irão acontecer, apontando já para o julgamento. E se alguém, esse alguém aqui está relacionado ao povo de Deus também, pelo menos que se diz povo de Deus, porque naquele dia muitos vão dizer para o Senhor: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, não fizemos muitos milagres? E outra coisa que é fundamental, são pessoas que participavam da mesa do Senhor: Senhor, nós comíamos contigo na tua mesa. E no entanto, eles foram lançados para o tormento eterno. Irmãos, como é que está a tua vida com o Senhor? Você tem vivido uma vida que expressa uma vida de santidade diante do Senhor e diante dos homens? Ou você tem se misturado com o mundo? Você tem tido mais prazer no mundo ou com o povo de Deus? Irmãos, conviver com o povo de Deus não é fácil, porque temos que amar os irmãos, temos que carregar a carga dos irmãos. Isso não é fácil. Não é mais fácil nós extravasarmos lá fora? Não é mais fácil nós sermos reconhecidos e aplaudidos pelo mundo lá fora? Isso que Satanás quer, irmão, tirar você da centralidade de Cristo. Agora lembre-se,
você e eu estaremos diante do Senhor. Imagina o que vai acontecer aqui. Observa aqui, irmãos, o versículo 12. Aqui, sobre o juízo de Deus, irmãos, por favor, preste bem atenção e atente para isto. Olha que João viu aqui, ele disse assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aí depois a palavra fala assim: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Você vai ter um julgamento especial, viu? Um por um. O Senhor tem paciência, vai julgar eu e você, um por um, segundo as suas obras. Querido irmão, quanto pecado você cometeu essa semana? Quantos pecados? Eu creio que você pecou bastante, não tenha dúvida disso. Pensamentos, em palavras, muitas coisas. Mas, queridos, os livros serão abertos com todos os teus atos. Irmãos, se fosse o julgamento hoje, você se apresentaria diante do Senhor? O que você acha que iria acontecer com você nessa noite de julgamento? Você tem convicção de que você é uma nova criatura em Cristo? Você tem convicção de que você morreu e ressuscitou com Cristo? Irmão, se você tem essa convicção, você vai ouvir as palavras do próprio Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando nós estamos em Cristo, irmãos, o nosso velho homem foi crucificado, o pecado foi removido. Romanos 6,6. Romanos 8,1, a palavra fala assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para estar em Cristo é viver uma vida de perseverança em seguir o Senhor. É uma vida de prazer no corpo de Cristo, aquilo que agrada o Senhor. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Esse é o desejo do Pai, que nós vivamos em união, porque a unidade já foi feita. Ele nos uniu em Cristo e nós somos o corpo de Cristo. Quem não está no corpo de Cristo, não vivencia, não vive a vida da igreja, está fora do corpo de Cristo. Você tem tido prazer no reunir do povo de Deus? O que acontece no reunir do povo de Deus? Há a manifestação da verdade, há a manifestação de adoração e louvor ao Senhor. Percebe? Então, irmãos, uma das características do Filho de Deus, de quem nasceu de novo, é o que está escrito. Abra aqui comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Olha só o versículo, vamos ler apenas o versículo aqui, 44 e 42 e o 44. Só esses dois versículos já são suficientes para a nossa consideração, que diz assim, olha só. Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Não é apenas ter uma doutrina correta, mas o que vai expressar que nós temos uma doutrina correta e vivenciamos esta doutrina é vivendo em comunhão. Uns com os... Não é comunhão com o mundo, não é flertar com o mundo, mas viver esta vida de unidade. Então, perseveravam na doutrina. Esta doutrina, o ensino dos apóstolos, os inseria numa comunhão genuína, no partir do pão e também nas orações. E aí diz o verso 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Está vendo aqui, irmãos? Estes irmãos que verdadeiramente creram, que foram atraídos, crucificados, mortos e ressurretos com Cristo, Cristo é a sua vida, esses são perseverantes em seguir o Senhor e têm prazer na reunião do povo de Deus, porque a evidência de que nós cremos é estarmos juntos,
é prazer na comunhão. Como o Pai ama ter comunhão conosco, nós fomos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, comunhão uns com os outros. Agora, irmãos, fazendo aqui uma conjunção adversativa, por outro lado, se você analisar, se você creu no Senhor, que esse homem velho foi crucificado com Ele, você também foi ressuscitado com Ele para viver uma vida nova e eterna. E o seu nome, pode ter certeza de uma coisa, ele está inserido, ele está escrito no livro da vida. Abra em Lucas capítulo 10, versículo 20. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele havia enviado 70 e eles voltaram, cheios de alegria, possuídos. A palavra fala que eles, versículo 17, que eles regressaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Aí Jesus disse no verso 18: mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E aí ele diz no versículo 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa maravilhosa. A nossa alegria deve ser não porque os inimigos se submetem, os espíritos, mas porque o nosso nome está escrito nos céus. Essa é uma alegria maravilhosa. Agora, por outro lado também, ai desses falsos profetas. Ai deles, irmãos, o Senhor vai reivindicar. Porque, irmãos, isto é no meio do povo de Deus. O povo hoje está buscando profecias disso e daquilo. Todas as profecias estão aqui, irmãos, registradas. Nós não precisamos, assim, a gente vê hoje tanta declaração, Eu declaro isso para a sua vida, eu declaro isso para a sua vida, eu declaro. Meus irmãos, quem somos nós? Uma pessoa que se levanta para dizer que declara isso ou aquilo em nome de Jesus, está declarando, ela está se colocando numa posição de que era da ordem para Deus e Deus tem que obedecer. Nós não conhecemos o Senhor. São pessoas, essas pessoas, na maioria das vezes, são aduladoras, bajuladoras, lisonjeadoras, que vivem uma vida de melação. E chama até de irmão, Ô meu irmão, minha irmã, me dá um abraço aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. E começa a lisonjear. E nós gostamos disso. Isso atrai a nossa atenção para essas pessoas. Eu, quando criei no Senhor, irmãos, eu estava na comunidade de 400 irmãos. Quando eu criei no Senhor, irmãos, creio que ali Deus tinha seus filhos também. Não posso julgar. Mas eu deixei todo aquele povo para me reunir com 8 pessoas que confessavam o Senhor. E nunca Deus nos deixou faltar absolutamente nada. A Adriana sabe disso. Quando de fato eu deixei até o meu trabalho, porque eu tinha convicção do chamado para o ministério da pregação da palavra, o meu pai enlouqueceu. Eu falei: você está louco? Você vai sair de uma empresa onde você alcançou o topo, para ser pastor? E nunca Deus me desamparou, nem eu, nem a minha esposa. Ele nunca vai nos desamparar, irmãos. Então, vivemos para Ele. Deixei tudo para servir o meu Senhor. Ele colocou encargo em meu coração. Poderia colocar outro encargo, mas, irmão, nós precisamos ter um coração devotado para Ele, voltado para o Senhor da glória, porque esses falsos profetas, Deus vai julgá-lo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13. Vamos ler de 8, a partir do verso 8. Preste atenção aqui, irmãos. São muitos textos, lá em Jeremias, capítulo 23,
Você lê aquele capítulo, você vai ficar assombrado, assustado, como que age os falsos profetas hoje também. Aí em Ezequiel 13:8 a palavra diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Falando aqui dos falsos profetas. São profetas, mas são falsos profetas. O 9 diz assim: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se edifica uma parede, e os profetas a caiam. Edifica uma parede, os profetas passam uma caiação. Aquele cal, que não é adequado. Meus queridos irmãos, então lembre-se sempre disto. Quando uma pessoa começa a se interessar pela genuína palavra de Deus, o inferno se levantará com todas as suas hostes, não mostrando as suas verdadeiras identidades, mas mostrando as suas bajulações e as suas lisonjas para nos tirar da centralidade de Cristo. Paulo falou isso para nós lá em 2 Coríntios 11, versículo 3, mas temo, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas vossas mentes e se apartem da simplicidade devidas a Cristo. E nesse mesmo capítulo, os versículos 13 e 15, vai mostrar que Satanás tem os seus ministros, porque não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma, se transfigura em ministro da justiça. Irmãos, como existe bajulação, e a bajulação atrai os corações incautos, porque nós gostamos disso. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente sermos confrontados com a verdade. Você se lembra como é que Absalão, quando fez aquela conspirata contra seu pai Davi, para assumir o trono de Davi, o que Salomão fez para conquistar o coração do povo? E conquistou. Deixa eu citar para vocês aqui, 2 Samuel, capítulo 15, vamos ler alguns versículos aqui, irmãos, bem rapidamente, nós já estamos partindo para o encerramento. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, veja o que Salomão fez aqui. Olha que coisa interessante, olha a astúcia, olha como ele furtava, ele roubava o coração do povo de Israel. Olha como ele estava, ele disse assim, 15, versículo 2, 2 Samuel 15, 2, levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão, chamava a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondeu: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, verso 5, também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Conhece pessoas assim? Conhece ou não conhece? E veja aqui o versículo 6, desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele, Absalão, furtava o coração dos homens de Israel. Como que então Absalão furtava o coração dos homens de Israel? Pela bajulação. Se prostrava diante de Absalão, filho do rei, ele pegava na mão e beijava aquele homem, beijava a mão dele, abraçava aquele homem e assim furtava o coração. De que maneira? Nossa, que pessoa maravilhosa. Todas as vezes que eu vim com o rei Davi era um homem muito sério,
Parece que não tinha abertura para chegar até ele, mas Absalão sim deve ser o rei aqui, porque ele abraça, ele beija, ele lisonjeia. Não é assim? Não é isso que o povo procura, irmãos? Aí ela se sente assim: eu me sinto amado lá naquela comunidade, mas naquela outra não, naquela outra sim, naquela outra não, e por aí vai, irmãos, e a verdade está sendo deixada para trás. Satanás, ele é um enganador. Lembra do apóstolo Paulo? Vou citar só mais isso, nós vamos encerrar. Quando o apóstolo Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação daquela jovem, lembra? Por que Paulo expulsou aquele espírito de adivinhação? Abra comigo em Atos capítulo 16, vamos ler isso aqui, vamos encerrar por aqui, irmãos. Atos capítulo 16, vamos ler aqui a partir do verso 16, presta atenção aqui. Diz assim a palavra, Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Era uma profetisa daquela época. O espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Irmãos, hoje os profetas não adivinham por causa de quê? De dinheiro. Deus está me mostrando, Deus está falando que existe alguém aqui, etc, tal, e as pessoas caem nessa. Não é assim? Você tem que se sacrificar, faça o sacrifício, dá uma oferta maior que Deus vai lhe abençoar. Não é assim, irmão? Então a mesma coisa fez essa jovem adivinhadora, né? Agora, olha aqui o versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: olha o que ela disse para Paulo. Estes homens, Paulo e Silas, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Olha, já pensou, você vai a algum lugar numa reunião de oração e alguém lhe reconhece? Estes homens, eu estou vendo, são servos do Deus Altíssimo. E o que mais? E vos anuncio o caminho da salvação. Puxa vida, alguém me reconheceu aqui como um filho de Deus. Mas veja a reação de Paulo. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Está vendo? A bajulação. Estes são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio, ó meu povo, o caminho da salvação. Creiam nele. Eles, espera aí, em nome de Jesus, sai dele, sai dela. Porque, irmãos, Paulo não caía nessa de profecias, de adivinhação, de revelação extra-bíblica. Paulo conhecia o Senhor e era habitado pelo Espírito do Senhor, e Cristo era a sua vida. E mais um detalhe para nós encerrarmos. Capítulo 16 de Romanos, versículo 17 e 18. Romanos 16, e nós vamos encerrar aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Diz assim a palavra, Romanos 16, verso 17 e 18. Preste atenção, irmão, o que a Bíblia está dizendo. Rogo-vos. Aqui, irmãos, a palavra rogar significa pedir com insistência, implorar. Paulo está implorando, está rogando. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E Paulo vai dizer, Filipenses 3, 17 a 19, estes só se preocupam com as coisas terrenas, cujo Deus é o ventre, são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, que nós tenhamos olhos abertos para vermos e contemplarmos essa realidade e tomarmos posicionamento diante do Senhor e diante da sua igreja. Amém. Que Deus continue falando aos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado pelo tempo maravilhoso que passamos aqui diante do Senhor, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, ouvindo as Tuas exortações.
Nos ajuda, Pai, a termos esse discernimento espiritual daquilo que é do Senhor, daquilo que é do homem. Oh, meu Pai, e aqueles que são teus, claro, nos mostre para que possamos acolhê-los, para que possamos interceder por eles. Nos mostre eles, ó Pai, que estão aqui nessa cidade e por todo o Brasil também. Faça isso por misericórdia. Entregamos os cuidados dessa semana em Tuas mãos. Rogamos as Tuas copiosas bênçãos, ó Pai. O Senhor é aquele que vai adiante de nós, também aquele que é a nossa retaguarda. Muito obrigado por esse tempo, ó Pai. Nos leve guardado para os nossos lares e em Cristo Jesus nós oramos. Amém.